Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. A nossa aula de hoje será de ciências e nós iremos falar sobre os animais, as características de alguns animais. Vamos para a nossa aula. Você sabia? Existem inúmeros animais. E animais diferentes, isso mesmo, inúmeros animais diferentes, vários animais e cada um com características próprias. Os animais são diferentes. Vamos verificar aqui algumas diferenças. Alguns animais têm duas asas, como as borboletas, os pássaros, entre outros. Alguns animais vivem em conchas, como os caracóis, os mexilhões e outros animais marítimos. Alguns animais não têm pernas e, para se locomover, eles rastejam, como as cobras e as minhocas. Alguns animais têm 4 patas, nascem da barriga das mães e têm pelos, como os cachorros, os cavalos e outros. Alguns animais possuem antenas, como a mosca, a borboleta também possui antenas. Os besouros e todos esses animais eles possuem características diferentes. Percebam que até a maneira deles se locomoverem são diferentes. Alguns rastejam, tem animais que nadam, tem animais que voam, tem animais que caminham, tem animais que correm, cada um com suas características. Vamos falar agora sobre os animais vertebrados. Há características que tornam os animais vertebrados. Todo animal, para ser considerado vertebrado, ele precisa ter um crânio e uma coluna vertebral. Essa coluna vertebral, ela é formada pelas vértebras. E entre uma vértebra e outra tem uma estrutura flexível. Para o animal ser vertebrado, ele precisa ter crânio e coluna vertebral. Existem também os animais invertebrados. Os animais invertebrados não possuem crânio nem coluna vertebral. Temos aí alguns exemplos de animais invertebrados. Animais vertebrados e invertebrados. Nós já sabemos, dentro do grupo dos animais, eles se subdividem em vertebrados e invertebrados. Os animais vertebrados possuem as seguintes características: eles possuem coluna vertebral e crânio. Essas características que tornam o animal vertebrado. Já os animais invertebrados, eles não possuem coluna vertebral e nem crânio. Nós, seres humanos, somos animais vertebrados. Nós temos um crânio e temos a coluna vertebral. Se você quiser sentir sua coluna, passe o dedo com um pouquinho de força nas suas costas, bem no meio das costas, e desça desde a nuca até próximo ao bumbum. Você irá sentir a sua coluna e irá sentir as vértebras. Vejamos alguns exemplos. Temos aqui alguns exemplos de animais vertebrados e invertebrados. Nós, seres humanos, somos vertebrados. Não estamos nessa foto porque há apenas alguns exemplos. Os animais vertebrados,
eles podem se dividir em 5 grupos. Isso mesmo, de acordo com as características. Lembram que no início da nossa aula eu falei que os animais têm características diferentes? Isso mesmo. E de acordo com essas características, eles foram divididos em 5 grupos. No caso, os vertebrados. O primeiro grupo que nós temos são os mamíferos. As principais características dos mamíferos: possuem pelos no corpo. Os filhotes crescem dentro da barriga da mãe e são chamados de mamíferos porque quando nascem, eles mamam. E vivem na terra e na água. Isso mesmo, temos alguns mamíferos que vivem na água. Um exemplo deles é a baleia. E nós, seres humanos, somos mamíferos. Outro grupo que nós temos é o das aves. As características das aves: elas possuem penas e asas, colocam ovos e vivem na terra. Nem toda ave voa, como é o caso da galinha, ela não voa, a avestruz não voa, a ema não voa, mas a maioria das aves que nós conhecemos usam o voo como meio de locomoção. Outro grupo que nós temos são os peixes. Os peixes possuem escamas e nadadeiras. Eles colocam ovos, isso mesmo, os filhotes de peixe nascem de ovos e vivem na água. O próximo grupo que nós temos são os anfíbios. No grupo dos anfíbios, nós temos os sapos, as rãs, pererecas, salamandras. São animais que têm uma pele úmida e lisa. Eles gostam de lugares também frios e molhados. Colocam ovos e os filhotes vivem na água e os adultos na terra. Isso mesmo, quando filhotinhos, os anfíbios vivem na água. E quando se tornam adultos, vivem na terra. O último grupo que nós temos são os répteis. Nesse grupo nós temos cobras, tartarugas, jabutis e etc. As características deles: eles possuem escamas, colocam ovos e vivem na terra. Apesar de ter algumas espécies de tartaruga que vivem no mar, mas eles também vêm para o ambiente terrestre. Vamos falar agora sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados também se subdividem. Existem animais invertebrados na terra e na água também. Vamos ao grupo mais numeroso, que é o grupo dos insetos. Os insetos, eles possuem cabeça, tórax e abdômen, possuem 3 pares de patas e muitas asas. Essas são as características dos insetos. Outro grupo que nós temos são os aracnídeos. No grupo dos aracnídeos, nós temos aranhas e escorpiões. Existem várias espécies de aranhas e de escorpiões. Possuem cabeça, tórax e abdômen e 4 pares de pata. Essas são as características dos aracnídeos. E temos os crustáceos. Os crustáceos, a maioria deles vivem na água. A maioria vive na água, possui 5 ou mais pares de pernas. E muitas espécies de crustáceos são usados como alimentação, inclusive pelos seres humanos. Ao contrário dessas outras categorias aqui de insetos, mas os crustáceos são muito utilizados como alimentos por alguns seres humanos. Espero que tenham compreendido. Por hoje é só e nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!